assim, é uma enorme satisfação receber você aqui. Você que é um cara que, assim, pô, a tua história do carnaval é uma coisa icônica, né, velho? Você já chega, tipo assim, você sai do grupo de acesso, chega no grupo especial sendo campeão, cara. Porra, como é que funciona isso na sua cabeça, assim? Como é que foi esse momento? Eu queria saber, porque aquele friozinho na barriga ainda existe hoje? Não, muita coisa, né? Não é... Não é... É sempre um motivo de apreensão você apresentar alguma coisa para o Carnaval do Rio de Janeiro, para o desfile das escolas de samba. Tem 10 anos que eu fiz essa experiência do campeonato, foi a Mangueira de 2016. Vai fazer 10 anos agora em Passa rápido. Em 26. Agora na Imperatriz Leopoldinense. Mas a gente sempre está apresentando alguma coisa e a minha profissão é uma profissão que é muito... Quer dizer, ela já é uma profissão julgada pela natureza do espetáculo que eu participo. A gente sabe que tem um julgamento, que existe um júri que faz parte do negócio, mas existe também um julgamento que é público, né? A minha profissão, você oferece um trabalho que é público e que fica na boca das pessoas que comentam o carnaval, fica no meio de torcidas, fica no meio de expectativas. Então sempre dá um friozinho na barriga, porque você fica com aquela coisa de... Claro que sempre existe uma vontade de agradar, existe uma vontade de que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então é um dos... Assim, tem as dores e as delícias, né? Acho que uma das dores é essa coisa de você manter isso, né? De você ter esse frio mesmo. A gente sempre tem como é que vai ser, como é que vão reagir ao seu conjunto de fantasias, ao seu conjunto de alegorias. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. As redes sociais reforçam as opiniões a respeito das coisas. Então, o frio na barriga a gente não perde nunca. Né? Quando que você lembra, Leandro, assim, o momento que você falou, pô, sou apaixonado pelo carnaval, que você tem essa ciência e você decide esse caminho, sempre quis ser carnavalesco? Não, isso é uma coisa até bem, bem particular, assim, entre a história dos carnavalescos que são meus amigos, pessoas que eu admiro da minha geração, que alimentavam esse desejo de ser carnavalesco, na verdade. Eu não alimentava isso, eu nunca alimentei o desejo de ser um carnavalesco, porque eu conhecia até pouco o que era um carnavalesco. Eu sempre gostei de carnaval, eu fui uma criança do subúrbio que se alimentou e viveu o carnaval do subúrbio, né? As escolas de samba, para mim, elas eram uma parte do carnaval que passava na televisão. Eu não vivia a escola, eu não fui uma criança de escola de samba. Eu fui uma criança que o desfile das escolas de samba era alguma coisa que se dava durante o período do carnaval e que eu assistia pela televisão quando eu era criança. Era aquela coisa de família reunida, colchonetes e lençóis no chão e tudo mais, churrasco do lado de fora, salgadinho, e a gente brincava, e quando a hora de deitar, o desfile era um negócio que passava na televisão e que a gente dormia e acordava e aquilo estava passando, dormia e acordava e aquilo estava passando. Mas a minha família também é uma família que gosta de música. Então, no final do ano era o disco do Roberto Carlos e o LP das escolas de samba. Então, as escolas de samba, para mim, elas eram música, né? Eram LPs que animavam festas de família e um negócio bonito que passava na televisão. Isso quando eu era criança. Depois eu sempre me achei sempre fui meio artista, sabe? Aquela criança esquisita, assim, a criança que eu preferia desenhar do que brincar na rua, entendeu? Eu gostava de ler, então era uma criança que eu tinha e desenhava muito, então era fácil perceber que eu ia ser uma pessoa que ia trabalhar com arte. E graças a Deus meus pais perceberam isso e me incentivaram muito. Então eu acabei indo para a Escola de Belas Artes. Quando eu tive que prestar vestibular, eu prestei vestibular para a Escola de Belas Artes da UFRJ e passei, mas não existia pretensão nenhuma de carnaval. Eu achava que pretendia ganhar dinheiro com arte. Eu pretendia ganhar dinheiro, eu fiz pintura, então eu imaginava que ia ganhar dinheiro com pintura, com
uma outra situação que não era isso que eu faço. Quer dizer, hoje é o que eu faço, mas não era o meu universo. E o que aconteceu... Mas eu continuei vivendo o carnaval, porque eu gostava do carnaval. Então, sei lá, eu estou falando de... Eu entrei para a universidade com 17 anos, fiz 18 na universidade, mas com 17 anos já começa a ter aquela vida, uma vida de experiência mais desgarrada. Então, coincidiu, eu gostava de música, coincidiu com o período em que a Lapa... As casas noturnas que hoje viraram turísticas começaram a bombar, tinha o Semente, a Teresa Cristina estava estourando no Semente, tinham casas que funcionavam como antiquário de manhã, mas de noite eram lugares de encontro de música. Boa casa. E aí eu comecei a frequentar a Lapa e tudo mais, aí gostava do carnaval de rua, tenho amizade com o Kiko do Boitatá, começava a frequentar o Cordão do Boitatá, ainda na Rua do Mercado. Então eu comecei a viver o carnaval dessa experiência da rua. E isso também coincidiu numa época em que o Marquinhos de Oswaldo Cruz, né, que é um cara muito pioneiro nessas tradições do samba, estava revitalizando essa ideia de feijoada de escola de samba, que hoje é muito comum. Ainda era a feijoada, era a feijoada na Portela, no caso, ainda era produzida pela velha guarda, com a Surica, Seu Jair, Argemiro, Monaco, Tia Doca. A Tia Doca tinha um samba na sede do Bola Preta, ali ao lado do... que era sexta-feira, era quarta-feira no Centro Cultural Carioca, na Praça Tiradentes, e sexta na sede do Bola, quando o Bola era naquele prédio ali ao lado do Municipal. Então eu vivi muito isso, e coincidiu esse período de viver o carnaval de rua, né? Bola Preta, Cordão do Boitatá, Céu na Terra, coincidiu nesse período com a minha experiência de aproximação com a Portela, né? Minha família toda do Jardim América, ali perto de Irajá, então a Portela é uma escola próxima, né, desse universo. E eu gostava de música, naturalmente gostava de samba, gostava da velha guarda da Portela. Na ocasião, a Marisa Monte estava lançando, era produtora do disco famoso, Tudo Azul, né, da velha guarda da Portela, produziu um disco do Seu Jair, então era o meu universo. E coincidiu que eu assisti um desfile da Portela, fui a primeira, não a primeira, mas eu conheci escolas de samba mesmo, o desfile oficialmente, a primeira vez que eu fui, eu tinha um amigo, não tem, né? Um amigo, muito amigo da família mesmo, que os pais dele sempre assistiram o desfile das escolas de samba. Minha mãe viajava gostava de viajar durante o carnaval. E como eu fui ficando mais velho, eu já não viajava, preferia ficar. Então era uma coisa que era assim, de manhã eu ia pro Bola Preta e de noite, um dia falaram assim, a gente tem uns ingressos do Setor 1 para assistir o desfile das escolas de samba. E eu fui. E aí eu comecei a assistir a escola de samba ali no Setor 1. Aí eu fui, mano, eu não achei nem tão não achei nem tão bom. Eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando... Foi que ano isso aí? Tu lembra? Cara, eu não vou lembrar exatamente, mas foi ali final dos anos 90, iniciozinho dos anos 2000, vamos dizer assim. Eu fui no Setor 1 no ano, que era os 500 anos, né? 2000, né? Todo mundo falou dos 500 anos. E aí o que aconteceu? Foi naquela sequência ali dos títulos da Imperatriz. Foi, isso. Foi na sequência Teatro mesmo, Heron, porque eu lembro naquela Imperatriz que jogaram latinha. Sim, né? Sim. Eu lembro que eu tava na arquibancada. Você jogou latinha? Não. Imagina, a reviravolta. Não joguei latinha, mas tomei conhecimento de alguma antipatia para aquela escola e tudo mais. Quando que a Portela reeditou Lendas e Mistérios da Amazônia? Foi 2004, eu acho, 2003, foi nessa fase aí. Então, mas eu sou muito ruim de data, mas esse desfile é um desfile que marca um pouco assim a minha relação com as escolas de samba, porque foi neste desfile, especialmente nesse desfile, eu lembro que a Portela desfilou, foi a última escola, não sei se de domingo ou de segunda, mas foi a última escola daquela noite, desfilou com o dia amanhecendo, e eu achei aquilo tudo de um encantamento muito grande. E aí eu que era uma pessoa que vivia o carnaval na rua, e que o que me incomodava no desfile das escolas de samba quando eu fui assistir, é que eu achava que assistir era uma coisa muito... Você ficava de fora, né? Eu tinha a sensação de que quem estava desfilando vivia o carnaval, como
como quem vai ao Bola Preta, como quem vai ao Céu na Terra, como quem vai ao Boitatá, como quem desfila no Cacique. Mas quem assiste não vive, ele é espectador da alegria alheia, né? Quando foi? Você achou? 2004. 2004. Então, e aí o que aconteceu? Nesse desfile especialmente, eu falei assim, na minha cabeça, pensou assim, ano que vem eu quero vir, mas eu não quero estar aqui, eu quero estar ali. E aí eu comecei, e aí eu me aproximei, fui tomar conhecimento como é que era para você desfilar. Eu gostava de música, ia tocar na bateria, o que tinha que fazer para chegar e tudo mais. No ano seguinte, eu comecei a frequentar os ensaios da bateria da Portela para depois ir vir a desfilar. Então, isso eu não tinha na minha cabeça que eu ia ser carnavalesco. Até então, eu não tinha na minha cabeça que eu ia... até porque estava totalmente diferente, né? Eu ia ser carnavalesco, que eu ia fazer carnaval. Eu queria viver a experiência de viver o carnaval.